Bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2021. Hoje é o primeiro dia do mês de setembro, né? A gente sabe que em setembro inicia-se aí na primavera, então é um mês aí que começa a esquentar, ficar quentinho, é um mês que a natureza aí nos presenteia com o colorido de suas flores. Muito bem. Então, nesse clima colorido, bonito das flores, nós vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos ter língua portuguesa e ciências. Em língua portuguesa, a professora trouxe para vocês aqui um texto, tá? Esse texto ele é um texto informativo. Ele foi retirado de um site, a professora não colocou aqui, me desculpem, foi falha minha, eu acabei me esquecendo de colocar embaixo aí o site que está disponível, mas ele é um site, né, do governo do meio ambiente, lá do Ministério do Meio Ambiente, tá bom? E por que a professora trouxe esse texto para a gente trabalhar em língua portuguesa? Como vocês sabem, né, os alunos do 5º ano da nossa escola estão participando de um concurso onde eles vão criar, né, os alunos terão que fazer um desenho, criar aí um símbolo, uma logomarca para a reciclagem do nosso município, uma vez que Estiva Gerbe agora vai começar a coletar o lixo reciclável para retirá-lo da natureza e dos aterros sanitários, dos lixões, enfim. Tá? Então, nós do 4º ano vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, fazer muita leitura, conversar. Na aula síncrona nós vamos ter ali um momento para conversar, trocar ideias, refletir, né, sobre este tema, tá bom? Então eu vou começar a leitura com vocês. Leia o texto com atenção. Então eu coloquei aí o projeto coleta seletiva do município. Então vocês, a professora já colocou até no grupo, né, um cartaz, né, explicando, né, para nossa escola o motivo desse concurso, a que clientela, qual série, né, será atingida. Então, este ano, o 5º ano ficou aí com essa responsabilidade de criar uma logomarca que vai representar aí a coleta seletiva do município de Estiva Gerbe, tá bom? Então vamos lá. O que é lixo? Muito além de jogar lixo na lixeira. Então vamos lá. Para vocês, o que vocês entendem sobre lixo? Lixo é tudo aquilo que nós não usamos mais, não nos tem serventia. Então, o que a maioria dos brasileiros, né, e no mundo todo faz? Descarta esse lixo, tá? Mas ele vai além de jogar esse lixo, ser descartado lá onde, né, a coleta passa, o caminhão do lixo passa, pega o saco de lixo. Então, nós vamos fazer aí um levantamento de toda a trajetória, de todo o caminho que o lixo faz, o que e como o lixo que não é reciclado, que é descartado em qualquer lugar, né? O que ele causa para o meio ambiente? Qual é a repercussão desse lixo? Então, no final, a gente vai abrir aí um debate para vocês poderem falar, né, o que vocês aprenderam e como deve ser a consciência, a atitude de vocês a partir desta semana aí que nós vamos estudar um pouco sobre o lixo. Bom,
eu vou iniciar aí a leitura. Praticamente todo mundo sabe que o lixo é um problema. Porém, nem todos sabem diferenciar cada tipo de lixo, sua origem e principalmente qual a destinação ideal para cada resíduo. Então, como eu disse para vocês, né, nós quando falamos em lixo, nós imaginamos aí o nosso lixo doméstico, que vai desde a garrafa plástica até o resto de comida, né, que é o lixo orgânico. O resto lá da comida que sobrou, a mamãe colocou num saquinho lá, amarrou a boquinha e colocou dentro do saco de sanito para o lixeiro, né, para o coletor de lixo, recolhê-lo e levá-lo a um destino final. Bom, isso porque o que muita gente ainda não percebe, o problema do lixo não acaba quando ele é jogado fora, ou seja, quando nos livramos dele. Então pensa bem, não é assim tão simples como muitas pessoas pensam. Eu produzi o lixo na minha casa, eu vou colocá-lo, né, na rua, vou pôr dentro do saco de sanito, vou amarrar a boca, vou pôr o lixo na rua, o coletor vai passar, vai pegar meu lixo e acabou o problema. Me livrei. Não tenho mais nada a ver com isso. Não é assim que funciona, tá? Então, não é só simplesmente descartar esse lixo. Nós temos que ter um cuidado muito grande com o meio ambiente e com a vida, toda a biodiversidade que existe no planeta e que nós, humanos, estamos destruindo. Mas a gente vai entender isso no decorrer da semana. As verdadeiras origens da questão estão na crescente produção de lixo e na destinação totalmente inadequada de grande parte desses resíduos. Então, o problema consiste aqui que nós não paramos de produzir lixo. Todo dia nós produzimos lixo, toneladas e toneladas de lixo. Esses lixos muitas vezes vão parar dentro de containers e esses containers vão em alto mar. Alguns são descartados em alto mar, então eles vão para o fundo do mar, esse lixo, e ali ele começa a poluir. Todos nós, né, desde o primeiro ano, ouvimos, né, da comunidade escolar sobre a importância de reciclar, sobre o perigo da poluição nos rios, que nós não devemos jogar lixo no rio, na beirada do rio, jogar o lixo no mar, descartar, lixo em qualquer lugar. Até o fato de você chupar uma bala e o papelzinho que você descascou, você jogar no chão, na rua, você já está contribuindo para a produção do lixo e a poluição do meio ambiente. Então, vocês lembram quando a professora trouxe a história do menino que foi ensinar o pai que quando vai sair para passear com o seu cachorrinho, tem que levar uma sacolinha para pegar, né, o cocôzinho lá do bichinho e descartar num lugar próprio. Nós também não podemos deixar o cachorro evacuar aí em praça pública, em canteiros, nas calçadas. Nós temos a obrigação de manter o nosso planeta limpo, saudável e asseado. E isto é um problema muito grande. E não é só no Brasil, não é só em Estiva Gerbe, é o mundo todo produz lixo. Então este é um problema que passa a ser de todos. Até você, estudante do 4º ano da Escola Carlos, você também produz lixo. Então você também tem que saber para onde vai o lixo que eu estou produzindo,
O que eu posso fazer para melhorar isso, para diminuir o descarte desse lixo? Então, nós vamos aprender isso, tá bom? Esta semana, no decorrer das nossas aulas. Tipos de lixo. O lixo pode ser dividido nos seguintes tipos. Então, nós já sabemos que lixo é tudo aquilo que nós descartamos, que não nos serve mais, tá? Então, nós temos aqui o lixo doméstico. Lixo doméstico. Também chamado de lixo domiciliar ou residencial. É produzido pelas pessoas em suas residências. Então, esse lixo doméstico é o lixo da casa da gente, pessoal. É a casca da banana, é a caixinha do leite, é o pacote do papel lá do pão, é o papel do banheiro, é tudo o que nós produzimos, que nós usamos e quando acaba nós descartamos lá no recipiente do lixo. Lixo comercial, gerado pelo comércio em geral, é composto especialmente por papéis, papelões e plásticos. Então, geralmente o comércio, quando ele recebe um produto, ele recebe em caixas de papelão uma grande quantidade. E conforme, aí vamos usar um exemplo, o supermercado. Então, ele recebe uma caixa, nesta caixa tem 20 latas de óleo, vasilhames lá, que agora é plástica, né? Mas tem lá 20 vasilhames de óleo. Quando o funcionário coloca esses 20 óleos lá na prateleira para ser vendido, aquela caixa de papelão ele descarta. Aquilo virou lixo. E assim o papel, os plásticos, sacolinha plástica, que existe aí uma grande polêmica, usa, não usa, pode, não pode, biodegradável, sacolinha biodegradável, o mercado ele fornece, mas você tem que comprar, e aí tem uma briga muito grande. Mas o importante é não utilizar essa sacolinha plástica que nós conhecemos hoje, essa antiguinha, porque ela demora milhares de anos para se decompor na natureza. Animais podem engolir isso. Uma vaca, ela pode estar lá pastando e acabar engolindo uma sacolinha desta, vai lá pro aparelho digestivo da vaca, a vaca acaba até ficando doente, morrendo, por conta de uma sacolinha que você deixou jogada ou que você jogou pela janela do seu carro. Lixo industrial. Originário das atividades das indústrias, pode conter restos de alimentos, madeiras, tecidos, couros, metais, produtos químicos e outros. Então, a indústria, nós temos inúmeras indústrias no Brasil e no mundo. Cada indústria, cada empresa, ela produz determinado produto. E tudo aquilo que é o resto do produto, que ela não necessita, ela descarta e torna-se lixo. Produtos químicos são mais perigosos ainda, porque na maioria das vezes esses produtos químicos eles são descartados diretamente no rio, sem tratamento nenhum. Que é a tão falada polêmica do tratamento do esgoto, Cada indústria tem o seu esgoto. E no seu esgoto tem produtos químicos ali. Até nós, no lixo doméstico, produzimos lixo químico. E vai na água, E vai ralo afora, vai para o esgoto, vai parar lá no rio, porque não existe tratamento. O que acontece quando nós lavamos a louça? Aquele detergente. Quando a mamãe lava a roupa, o sabão em pó, a água sanitária, o amaciante, o shampoo que nós usamos para lavar o nosso cabelo. Tudo isso é produto químico,
que junto com a água ele vai parar no rio. Então ele polui também. Então ele se torna um lixo. Lixo hospitalar, proveniente de hospitais, farmácias, postos de saúde e casas veterinárias. É composto por seringas, vidros de remédios, algodão, gaze, órgãos humanos, no caso aí das clínicas veterinárias, quando eles fazem cirurgia, retira algum pedacinho, porque está lá doentinho do seu bichinho, né? Aquilo é um órgão humano, é um pedaço de um ser animal. No caso dos homens, quando é retirado, amputado um dedo, enfim, órgãos humanos também entram nesse lixo. Esse lixo hospitalar, ele é muito perigoso porque ele é contaminado, né? O próprio nome já fala, lixo hospitalar, vem do hospital, vem do posto de saúde, veio lá da farmácia que a mamãe foi lá, tomou uma injeção com farmacêutico, aquela agulha, aquela seringa está contaminada. Então esse lixo ele tem que ser descartado num lugar próprio, porque ele precisa ser incinerado. Vocês querem ver uma coisa? Esses dias eu estava andando estava lá andando ali na frente da minha casa, limpando a minha calçada, e havia jogado no meio da rua 2 máscaras. Então as pessoas, elas vão descartar as máscaras, elas estão jogando na rua. E não é para fazer isso. Todo mundo sabe, todo mundo aprendeu que a máscara você precisa tirar pela alcinha do rosto, colocar dentro de uma sacolinha plástica. E uma vez por semana amarrar aquela sacolinha e descartar aquela máscara num lugar seguro. Porque nós estamos em pandemia, a máscara pode estar contaminada. E as pessoas estão jogando na rua. Além de estar poluindo, contaminando. É uma falta de educação tremenda do ser humano fazer isso. Ele não está cuidando do planeta. Ele está contribuindo para que o planeta adoece, fique doente. Lixo eletrônico, nome dado aos resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos, o que inclui televisores, celulares, computadores, geladeiras, pilhas, baterias e outros dispositivos. As pilhas e as baterias, hoje nós temos, nos municípios, os pontos de descarte que você pode colocar. Você pode levar sua pilha, a bateria do seu celular e descartar ali. Mas as geladeiras, computadores, televisores, assim, às vezes eu acho um absurdo muito grande. Você vai dar uma volta nas estradas de terra aqui, nos sítios do nosso município, e você vê jogado sofá, televisor, computador, mesa, pedaço de geladeira, pedaço de fogão, beirando a estrada. As pessoas descartam isso de qualquer jeito. Vamos pensar um pouquinho nos nossos bichinhos, que são criaturinhas lindas, maravilhosas, criadas, para quem aí é cristão, criadas por Deus. Para quem não é cristão, que foi evoluindo de uma célula, mas está ali, tem vida, tem direito também de viver no planeta em que você vive. Então, olhem para vocês verem a importância de cuidar do lixo. Geralmente a gente pensa no lixo como uma coisa ruim. Ai, isso é ruim, não quero na minha casa, vai juntar barata, rato, minha casa vai ficar fedida. Não, ninguém está falando para você guardar o lixo dentro da sua casa. Nós vamos conversar nessa semana sobre
como descartar com segurança, com consciência, o lixo. E outra, nós sabemos também que muito lixo que nós produzimos, ele pode ser reutilizado. Na maioria dos lixos. Tirando o lixo hospitalar aqui, né, gente? E os lixos químicos. Do restante, quase tudo é reaproveitável. E para concluir aqui o nosso texto, nós temos o lixo nuclear, decorrente de atividades que envolvem produtos radioativos, entre outros. Querem um exemplo? O raio-x. Sabe aquela fotinha que vocês vão no médico quando vocês estão doentinhos? Que o médico pede para tirar uma fotinha do pulmão? E aí leva no médico, o médico olha lá o pulmãozinho de vocês e olha, passa o remédio certo para vocês tomar, vocês saram, fica bonzinho logo logo. Esse é um lixo radioativo, ele contém radiação. A radiação causa doenças gravíssimas no ser humano. É muito perigoso. E também tem os pontos de descarte. Então, quando a mamãe for jogar um raio-x fora, peça para ela ligar lá no departamento de obras, passar a saber se tem algum ponto de descarte, para você não jogar na natureza e poluí-la com um produto radioativo. Porque a radiação em excesso, ela mata, ela destrói as células do nosso corpo. A radiação é usada no tratamento de radioterapia de pessoas que têm câncer. Por que ela é usada? Porque a radiação, no local ali do problema, ela destrói o tumor, as células doentes que formam aquele tumor. Só que ela destrói as boas também, as células boas em volta ali. É lógico que o médico vai fazer isso, ele sabe o que ele está fazendo. Então a pessoa não vai morrer porque está fazendo uma radioterapia. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas a radiação solta no ar aí de qualquer jeito, ela é extremamente perigosa para o ser humano, para os animais. As crianças podem nascer com problemas genéticos, com graves problemas. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Nossa, Pro, você está falando tudo isso para mim? Eu estou no 4º ano, sou criança, mas vocês vão se tornar adultos. E o que a professora espera é que vocês se tornem adultos conscientes, responsáveis com o planeta em que vocês vivem. Não importa se vocês vão continuar morando em Estiva Gerbe, ou se vocês vão morar em outro lugar no mundo, mas que vocês tenham consciência, saibam produzir o lixo de vocês com consciência e aprendam a descartar esse lixo com mais consciência ainda, para não prejudicar as pessoas que moram no planeta, os animais, as plantas, todo o biossistema do planeta. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Esse texto que a professora trouxe, ele está disponível em comunicaquemuda.com.br. Ele, na verdade, ele é um dossiê, ele é um relatório sobre o lixo. É lógico que a professora pegou só um pedacinho dele para a gente trabalhar hoje. Mas se você tiver aí a curiosidade, você pode entrar aí nesse site e aí você vai ter toda a pesquisa para você ler e se inteirar melhor do assunto, tá bom? Bom, então
fiz a leitura, comentei, a gente deu aquela introdução em vocês, né? A professora falou sobre o assunto que nós vamos tratar aí no decorrer dessa semana. E agora nós vamos então para o estudo desse texto. Explique com suas palavras o que é lixo. Então, olha, tudo que a professora falou, tudo que está escrito aqui, pensem, reflitam. O que vocês entendem por lixo? O que é lixo para vocês? A2. Escreva os tipos de lixos existentes na sociedade. Quais são os tipos de lixos que nós temos na sociedade? E aí, terminando, né, vocês escreveram, viram, né, foram lá no texto, leram o texto novamente, prestaram bastante atenção. Nós vamos para ciências agora. E o ciências nós vamos trabalhar com um livro, dando continuidade aos nossos estudos, e hoje nós vamos falar sobre fluxo de energia e ciclo de nutrientes. Página 40 e 41. Então, lá na página 40, vocês vão abrir lá, pegar o livro de vocês, ir lá na página 40, tá? E nós vamos começar a fazer a leitura deste texto para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa função, sobre a cadeia alimentar. Uma coisa, o que vocês precisam entender? Uma coisinha está ligada na outra. É uma grande teia. Um depende do outro para sobreviver. Nós no planeta, nós não podemos nós não vivemos sozinhos. Um exemplo, na casa de vocês não é o papai, a mamãe, você, sua irmã. Talvez em algumas casas mora a vovó, o vovô, um tio. Ou às vezes vocês moram só com a mamãe, mas tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um papagaio. Ou mora só com o papai. Mas vocês nunca estão sozinhos, porque nós, seres humanos, nós, seres vivos, precisamos e dependemos uns dos outros. E os animais não é diferente. Só que o animal, ele não é inteligente, ele não tem raciocínio, ele não sabe fazer comida. Ele não sabe lá colocar o arroz na panela e ele vai comer e matar a fome. Então ele vai à procura do alimento, ele vai à caça. E nós vamos entender isso mais um pouquinho. Vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou subir a telinha, não se assustem, tá? Porque a professora colocou aqui a página 40, lá, ó. 3, fluxo de energia e ciclo de nutrientes. Então vamos lá. Como vimos, os seres vivos precisam de alimento para obter elementos para o seu crescimento e energia para suas atividades. Isso a gente já estudou, né? A professora já falou que o ser vivo, ele precisa se alimentar para o seu desenvolvimento. O nenenzinho, o bebezinho, quando nasce, o primeiro alimento que ele tem é o leite materno, é o leite da mãe, que a mãe produz. Depois, com o passar do tempo, ele começa a ter a necessidade de se alimentar das frutas, das papinhas, dos suquinhos. Aí ele vai para as comidas sólidas, que é o arroz, feijão, a carne. Aí ele deixa, né? Ele para de se alimentar com o leite materno e aí ele vai se alimentar com o leite animal, ou leite da vaca, leite de cabra, dependendo do lugar onde ele mora, tá? Os seres que fazem fotossíntese, como a maioria das plantas, usam a energia do sol na forma de luz para a produção do próprio alimento. Nós estudamos já isso também. Na fotossíntese,
A água e o gás carbônico, na presença da luz e da clorofila, são usados para a produção do açúcar, glicose, que serve de alimento ao produtor. Então, olha para vocês verem, nós vimos todo esse processo lá na fotossíntese. O produtor usa parte da energia do alimento que produziu para o seu crescimento e desenvolvimento. A outra parte é perdida durante as suas atividades. Lembre-se de que uma planta, embora não possa pular e correr, como muitos animais, faz respiração e fotossíntese. Então, ela respira e se alimenta. Transporta substâncias pelo seu corpo e pode florescer e formar frutos e sementes. Nessas atividades, a planta gasta energia e perde parte dela para o ambiente. Sendo assim, quando um animal herbívoro se alimenta do produtor, ele aproveita apenas uma parte da energia que estava no corpo do produtor. Então, olha só, a planta ela não absorve toda a energia. Ela absorve só apenas a metade. E quando o animal vai lá e come aquela graminha, come aquela plantinha, come aquela fruta, ele está se alimentando apenas na metade da energia que ela produziu. Olha aqui para vocês verem, ó. A capivara, ao se alimentar de grama, aproveita apenas parte da energia acumulada no corpo do vegetal. Então, ó lá, usou como exemplo a capivara. Vamos continuar a leitura. O animal herbívoro, por sua vez, também vai usar parte da energia do alimento consumido para seu crescimento e desenvolvimento e vai perder energia durante as suas atividades. O mesmo vai acontecer quando um animal carnívoro se alimentar do animal herbívoro. Então, olha lá para você ver. O herbívoro não é diferente do carnívoro, como não é diferente do produtor, da planta. Então, se você come, né, o leão come lá uma raposa, ele está consumindo apenas a metade da energia produzida por aquele animal. A outra metade ele perdeu, foi descartado. Porém, como vimos, só um minuto, aqui voltando, desculpa. Então, podemos dizer que o sol é a primeira fonte de energia na produção do alimento. Essa energia, depois de ser armazenada nos alimentos pelos seres que fazem fotossíntese, é passada aos demais organismos ao longo da cadeia alimentar. Essa transferência de energia recebe o nome de fluxo de energia. Porém, como vimos, nem toda a energia que um organismo adquiriu será passada para seu consumidor. Parte dela foi utilizada ou perdida para o ambiente enquanto aquele organismo realizava suas atividades. Então, olha, tudo que a professora disse até agora, resumido nesse parágrafo. A energia inicialmente captada do Sol na fotossíntese é perdida ao longo da cadeia alimentar e apenas uma parte dela é aproveitada pelos seres vivos, através dos nutrientes. Tá? A energia se transforma em nutrientes, proteínas, vitaminas, sais. Tudo que o nosso corpo precisa, mas nós não absorvemos tudo, apenas a metade. Deixa para subir mais um pouquinho para a gente dar continuidade aí a professora fechar essa explicação. Olha aqui para vocês verem, ó, o esquema aqui, ó, ilustrativo. Olha lá o produtor recebendo a energia, a luz do sol. Olha lá. Ela capta a luz solar, ela produz uma energia, mas a respiração que ela faz, né? Absorve, respira,
prende o gás carbono, solta o oxigênio. Nessa respiração, ela tem uma energia perdida aí. Aí a capivara come a planta. Esta energia também é perdida quando ela respira com o suor. E a onça também. A capivara, a onça são os consumidores. E aí vem os decompositores. Quando esses animais morrem, eles entram em estado de decomposição, apodrecimento, penetram no solo, mas uma parte dessa energia é perdida também. E o que sobra desta energia vai servir de nutrientes para a planta crescer e se desenvolver novamente. Então, olha para vocês ver o ciclo acontecendo. Ó. Ele não para. Esquema ilustrativo. Os elementos não foram representados em proporção de tamanho entre si. As cores não correspondem aos tons reais. Agora vamos lá mais um pouquinho. Já os nutrientes dos alimentos não são perdidos ao longo da cadeia alimentar. Eles são reciclados pela ação dos seres decompositores. Lembre-se de que os restos de seres vivos, ao servirem de alimento para os decompositores, são transformados e liberam seus nutrientes minerais. Esses nutrientes minerais são devolvidos ao ambiente e voltam a ficar disponível para o crescimento das plantas. Olha lá o que a professora acabou de falar. O animal apodrece, se transforma em nutrientes, penetra o solo. Lá no solo, a terra fica mais fértil, com mais vitamina, fica mais forte e vai servir para o crescimento, nascimento e crescimento de outras plantas. Isso permite que a cadeia alimentar continue como em um ciclo chamado de ciclo dos nutrientes ou ciclo da matéria. Então, mais uma vez, olha lá o esqueminha de novo, ó. Exemplo de cadeia alimentar mostrando o ciclo de nutrientes. Então, vocês percebem? O que nós estamos vendo esta semana em ciências? O que eu quero que vocês percebam é que esse processo da cadeia alimentar, ele é um ciclo que ele nunca acaba. Porque um ser vivo depende do outro. Um ser vivo depende do outro. Tá bom? Hoje, na nossa aula de ciências, foi somente a explicação, né? Porque alguns alunos me disseram que estavam com um pouco de dificuldade em ciências. Então, a professora hoje não vai ter nenhuma atividade, nenhuma pesquisa, nada sobre esse tema. A professora hoje leu e explicou para que vocês possam entender, para a gente poder caminhar um pouquinho. Então, o que é importante? Todos os seres vivos dependem um do outro para a sua sobrevivência. Um ser vivo depende do outro na sua alimentação. Então, nós temos divididos aí como produtores, consumidores e decompositores. A importância dos produtores. Eles fabricam seu próprio alimento. Através da fotossíntese, o exemplo é as plantas. Os consumidores somos nós, animais. Nós comemos carne, nós comemos plantas, que são divididos também em herbívoros, ovíparos. Também existe essa divisão. Mas nós dependemos e nós vivemos numa cadeia alimentar, onde um animal serve de alimento para o outro. E o homem come de tudo. O homem se alimenta de tudo.
E quando esse ser vivo morre, as plantas, os animais, os seres humanos, eles entram em estado de decomposição, a matéria está morta, ela começa a apodrecer, penetra no solo e aí há de novo aquele processo, se transforma em nutrientes que vai gerar aí outras plantas. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham conseguido aí entender este processo da cadeia alimentar. A nossa aula está terminando, eu estarei online para as dúvidas, mandem fotos para a professora das atividades, tá bom? Não esqueçam, não deixem acumular muita atividade, senão fica muito cansativo e depois vocês não vão dar conta de tanta coisa, de tanta matéria, de tanta lição, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, meus amores, e uma excelente tarde a todos.